graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa noite, meus queridos. Aqui quem está falando é o Diácono Fernando, mais uma vez aí com vocês. Diretamente aqui da Sociedade Cristã, voltemos ao Evangelho. Estamos aqui para fazer uma live essa que estamos iniciando nesse momento, nesse exato momento. E estamos fazendo o possível para que os nossos ouvintes fiquem aí conectados, fiquem por dentro dessa live e que não perca nenhum detalhe. Amém? Glórias ao nosso bom Deus. Todos vocês, né? Saúdo a todos, também todos os nossos irmãos reformados, né? Estamos aqui na noite de hoje. Agora são exatamente as 8 horas em ponto. Temos uma observação para fazer na confissão belga, né? Vamos lá. Primeiro gostaria de deixar claro, meu nome é Fernando, tenho 20 anos. Estou aqui, sou o administrador da Sociedade Cristã Voltemos ao Evangelho. Estamos nesse trabalho, vai fazer 8 meses no dia 24 de agosto, e você é o nosso convidado para participar, para ajudar essa sociedade a crescer mais e mais todos os dias, amém? E a palavra de Deus ser proclamada entre nós. O primeiro artigo da nossa live, o primeiro tópico, está no artigo 19 da Confissão Belga. E é muito interessante, né, a gente estar abordando esse artigo 19 da Confissão Belga. É muito interessante a gente estar fazendo assim uma observação sobre esse artigo 19, porque o tema dele é o seguinte: as duas naturezas de Cristo, né? Vamos lá. Aonde se diz: cremos que por essa concepção a pessoa do Filho está unida e conjugada inseparavelmente à natureza humana. Não há então dois filhos de Deus, nem duas pessoas, mas duas naturezas, né? Duas naturezas unidas em uma só pessoa. Não há duas pessoas, há duas naturezas unidas em uma só pessoa. É importante a gente lembrar isso quando a gente lê a Confissão Belga. Mantendo em cada uma delas as suas características distintas, né? A natureza divina permaneceu não criada, sem início nem fim de vida, assim como Hebreus capítulo 7, versículo 3 vai nos confirmar, né? Preenchendo céu e terra. Do mesmo modo, a natureza humana não perdeu suas características, mas permaneceu criatura, tendo início, sendo uma natureza finita, né? Limitada, a natureza humana, e mantendo tudo que é próprio de um verdadeiro corpo. E ainda que por meio de sua ressurreição Cristo tenha concedido imortalidade, Cristo é imortal, a sua natureza humana não transformou a realidade da mesma. Quando a confissão ela chega a esse ponto, ainda está falando da pessoa de Jesus Cristo. É o tema da nossa live, a pessoa de Jesus Cristo, né? Pois nossa salvação e ressurreição dependem também da realidade de seu corpo, do Cristo, né? Do nosso Cristo. Essas duas naturezas, porém, estão unidas em uma só pessoa, de tal maneira que nem por sua morte foram separadas. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo. As duas naturezas dele, tanto o corpo quanto a divindade, estão tão unidas que nem com a morte foi capaz de os separar. Um exemplo disso foi a ressurreição que se deu há 3 dias depois que Cristo morreu na cruz, né? Padeceu na cruz. Prova disso é a ressurreição, né? Essas duas naturezas, porém, estão unidas em uma só pessoa, de tal maneira que nem por sua morte foram separadas.
Então, ao morrer, ele entregou nas mãos de seu Pai um verdadeiro espírito humano. O que Jesus entregou na cruz, que ele vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Realmente foi um espírito humano, tá? Foi um espírito humano, foi da matéria física de Jesus, né? Mas a natureza divina continuou unida à humana, mesmo quando ele jazia no sepulcro. A divindade não cessou de estar nele, assim como estava nele quando era criança, embora por algum tempo não tenha se manifestado. Por isso confessamos que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro Deus a fim de vencer a morte pelo seu poder, e verdadeiro homem a fim de morrer por nós na fraqueza da sua carne. Foi o que Cristo fez por nós. Isso é o que a Confissão Belga nos aborda a partir do artigo 19 sobre as duas naturezas de Cristo. Essa foi a leitura de introdução para que vocês entendessem o assunto. E agora nós vamos, comentar o assunto sobre as duas naturezas de Cristo. Nós vamos comentar esse assunto que, pelo visto, é bastante interessante, muito interessante. As duas naturezas de Cristo, ela nos traz o quê? Mateus capítulo 12, versículo 13, vai provar a natureza humana de Cristo. Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo 13, que vai falar que o menino, o pai pegou a criança e foi para o Egito, essa criança a qual é Jesus Cristo. Uma vez que Cristo foi para o Egito para que não se sucedesse a morte através da perseguição de Herodes, que procurava inconstantemente matar a criança. Quando esse texto fala, quando essa pequena parte, de Mateus capítulo 2, versículo 13, vai dizer que Jesus teve que se deslocar, de Nazaré para o Egito para fugir da ira, da fúria de Herodes, o autor está relatando de uma morte física, o que confirma a natureza humana de Cristo. Está falando de uma morte física, tá? De uma morte da matéria, o que confirma a natureza humana, que Cristo realmente existiu humanamente, Existem várias doutrinas que querem apontar falhas na doutrina de Cristo por causa dessa sua natureza humana. Porém, Cristo, sendo 100% homem, sendo 100% Deus, ele não tinha inclinações a essas tentações, não era possível e suficiente para que ele se corrompesse o seu chamado. Não, eu vim aqui na terra fazer a vontade do meu Pai, porém eu estou inclinado a alguma vontade, a algum desejo meu. Não existe. Essas doutrinas provavelmente são consideradas como heresias e não passam de heresias, meus queridos? Você que está chegando na live, compartilha essa live, Nós estamos aqui no tema artigo 19 da Confissão Belga, a qual o tema é as duas naturezas de Cristo. Nós estamos falando do lado humano de Cristo, Mateus 2,13, a qual a criança teve que ir para o Egito para não sofrer uma morte física, Então compartilha essa live, meus queridos, compartilha a live aí. Estamos ao vivo aí para todos que estão seguindo a página Sociedade Cristã Voltamos ao Evangelho, Vamos lá. Outra parte que prova a humanidade de Cristo é no mesmo Evangelho. Vamos fazer uma exposição de Mateus nessa noite. No mesmo Evangelho, primeiro Evangelho da Nova Aliança, Mateus, só que dessa vez o capítulo é o 4 e o versículo é o 2. Mateus 4, 2, que vai dizer a seguinte coisa. Mateus 4, 2 vai dizer: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus,
teve fome. Provando mais uma vez a humanidade de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 2. E Jesus, jejuando 40 dias e 40 noites, teve fome. Fome, geralmente, no nosso vocabulário, é para uma matéria física. Então, fome, Jesus teve o que? Fome. Ele sentiu um abalo na matéria, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sendo ele 100% homem e 100% Deus. É normal isso para um ser humano, né, que está em sua matéria, em seu estado normal, físico, sentir fome, sentir sede. A palavra de Deus está dizendo em Mateus capítulo 4, versículo 2, que ele sentiu fome, provando mais uma vez as duas naturezas de Cristo. Lembrando que nós estamos na natureza humana, né? Isso prova a natureza humana de Cristo, a humanidade dele, né? Aproveitando que nós estamos em Mateus, nós falamos de uma natureza só, que foi a humana. Agora nós vamos para a segunda natureza de Cristo, que é a natureza divina, né? A divindade de Cristo. Nós, através das Escrituras que nos deu a luz, nós provamos a natureza humana. Vamos provar agora a divindade de Cristo em Mateus capítulo 1, versículo 23. Muito conhecida essa passagem, né? Mateus 1, 23, que vai dizer o seguinte. Preste bem atenção nessa leitura, ainda mais para você que chegou agora, não está entendendo o assunto, está um pouco confuso. Preste atenção, não saia dessa live, fique nela até o final, que não é perca de tempo, tá? Eu tenho certeza que isso agrega muito. Nós temos para a ciência, para tudo quanto é coisa, menos para as coisas de Deus. Então, para tudo a gente dá um jeito, para tudo a gente emenda. Então, vamos lá, vamos manter o raciocínio, a sanidade mental, vamos manter aqui. Mateus 1, 23, vamos lá, divindade agora. A primeira natureza foi a humana, a segunda natureza é a divindade dele. Eis que a virgem conceberá, 1,23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nome de Jesus é o que? Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ou seja, o próprio Deus com eles. E como se isso não fosse suficiente, vamos para Miqueias capítulo 5, versículo 2, no Velho Testamento, que vai dizer: És tu, Belém, a escolhida, e de ti sairás o Salvador, cujas origens vêm desde o passado, desde a antiguidade, a qual é o próprio Deus. Se não for suficiente, vamos lá. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Só que o versículo vai dizer: e o verbo era Deus, né? O texto começa dizendo que o verbo estava com Deus, aí ele faz uma unificação, ele une a divindade. O verbo estava com Deus, mas o verbo era Deus, ele une. Então, aí é a parte divina de Jesus Cristo, é as duas naturezas de Cristo. Nós acreditamos realmente que Cristo é o Filho de Deus, tem as suas duas naturezas, porém não tem inclinação na natureza humana, não tem nenhuma inclinação, nenhuma dependência pela natureza humana, assim como nós temos do pecado, né? Assim como nós somos escravos da carne e do pecado. Jesus Cristo sofreu, morreu, padeceu na cruz, mas ressuscitou, provando a sua divindade, né? E que era 100% carne e 100% Deus. Amém, meus irmãos? Boa noite para quem vai chegando aí na live. E quem está falando é o Diácono Fernando. Estamos aqui na Sociedade Cristã Voltamos ao Evangelho. Acabamos de fazer uma exposição e observação aqui do artigo 19 da Confissão Belga, que fala sobre as duas naturezas de Cristo. Agora vamos para o artigo da Confissão Belga 18. Vamos retroceder. Artigo 18 da Confissão Belga, a qual o tema é a encarnação do Filho de Deus, né?
Quem viu a divulgação da live viu que eu ia falar de 3 assuntos, né? As 2 naturezas de Cristo, a encarnação do Filho de Deus e a justificação pela fé. O último é a justificação pela fé em Cristo, né? Vamos lá. Encarnação do Filho de Deus. Vamos começar com a leitura do artigo 18. Confessamos então que Deus cumpriu a promessa feita aos nossos ancestrais pela boca dos seus santos profetas, quando enviou ao mundo no tempo que determinou seu próprio único e eterno Filho. Este assumiu a forma de servo e se tornou semelhante aos homens, assim como está escrito em Filipenses 2,7. Tomando realmente a verdadeira natureza humana, com todas as suas fraquezas, mas sem o pecado, foi o que eu acabei de explicar, foi concebido no ventre da bem-aventurada Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, sem intervenção do homem. Não teve sêmen de José, não teve nada disso. José, a parte dele foi paternal, né? Foi de assumir o filho. O Espírito Santo apareceu para ele e falou: não, filho que Maria vai conceber, não precisa ficar nervoso, não precisa ir embora, não precisa deixar a virgem, porque o filho que ela vai conceber é do Espírito Santo. A parte de José foi isso, foi paternal. Porém, não teve intervenção dele, não teve sêmen de José, não teve espermatozoide, não teve nada disso, não teve intervenção nenhuma do homem. E não somente tomou a natureza humana quanto ao corpo, mas também a verdadeira alma humana, para que fosse um verdadeiro homem, pois estando perdidos tanto a alma como o corpo, ele devia tomar ambos para salvá-los. Vendo que estava perdido tanto a alma do homem como o corpo, Cristo tinha que tomar os dois, assumir a forma dos dois, da alma e do corpo, para salvar no sacrifício substitutivo na cruz, né? Por isso confessamos contra a heresia dos anabatistas, que negam que Cristo tenha assumido a natureza de sua mãe, né? Grande heresia e grande tolice essa. Que Cristo participou do sangue e da carne dos filhos de Deus, assim como está escrito em Hebreus 2,14, que ele, segundo a carne, veio da descendência de Davi, né? Descendência de Davi, Romanos 1,3, fruto do ventre de Maria, Lucas 1,42, nascido de um renovo de raiz de Jessé, Isaías 11,1, o brotado de Judá, Hebreus 7,14, o descendente dos judeus segundo a carne, Romanos 9,5, da descendência de Abraão, tornando-se semelhante aos irmãos em tudo, mas sem o pecado. Importante a gente acrescentar. Ele se tornou humano, se tornou semelhante a tudo, mas sem o pecado, sem a natureza pecaminosa, sem a inclinação para o pecado, né? Mas sem o pecado. Hebreus 2, 16 ao 17, 4 e 15. Assim ele é, na verdade, nosso Emanuel, isto é, Deus conosco. Esta foi a encarnação do Filho de Deus segundo a confissão belga. Eu vou fazer uma observação a esse tema sobre a encarnação do Filho de Deus, né? Porém, eu vou trazer isso mais um pouco para a necessidade. A encarnação do Filho de Deus teve muito a ver com a lei. Que lei é essa? A lei que nós conhecemos, os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos que a gente conhece, não furtarás, todos que estão escritos em Êxodo capítulo 20, né? Vamos lá. Por que há uma necessidade de eu juntar esses dois fatores? Que Cristo encarnou e tem um pouco a ver com a lei, sim. Tem a ver. Por quê? Cristo, ele encarna, mas a encarnação dele houve uma necessidade. E eu vou citar essa necessidade no livro de Romanos, capítulo 7, versículo do 7. Vamos fazer uma observação até o versículo 12. Romanos, carta de Paulo a Roma, né? 7, do 7 ao 12, que vai dizer assim: que diremos, pois? É a lei pecado?
de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Ou seja, Paulo está falando, eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei, ok? E a graça não teria sido necessária se o pecado não existisse. E o pecado tem a ver com a lei. Por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás, né? O 8, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento que despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque vivia, mas sobrevindo o preceito, ou melhor, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei está um pouco embolado aqui, mas eu vou ler. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Olha o que é que o apóstolo vai citar, é tão forte. O pecado prevalecendo do mandamento, ou seja, da lei, esse mesmo me pegou, me matou, me enganou, ele me enganou e me matou. O que? O pecado. Você está entendendo? Paulo, antes da sua convenção, ele era fariseu, ele era concedente da lei, ele conhecia a lei, né? E ele vai relatar que quanto mais ele conhecia a lei, era aí que dava vontade de quebrar a lei, era vicioso quebrar a lei, era vicioso pecar. Você está entendendo? Então, o homem não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Como ele iria saber que é errado cobiçar se a lei não falasse não cobiçarás? Como ele saberia que é errado matar se a lei em si não falasse não matarás, não fornicarás, não dirás falso testemunho, honrar pai e mãe? Como o homem saberia que todas estas coisas eram pecado, corrupção da carne, do gênero humano, se não houvesse a lei? Para que a gente venha entender isso, vamos para o livro de Tiago, a carta a Tiago, capítulo 2, versículo 8. Vamos fazer uma leitura até o 11, para nós entender isso que a gente acabou de abordar aqui. Tiago 2, do 8 a 11, vai dizer o seguinte. O 8 vai dizer: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. O 9: se todavia fazeis acepção de pessoa, cometeis pecado, segundo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Né? Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Porque o autor de um é o autor de outro. Então o que acontece? Deus deu para nós 10 regras. E dessas 10 regras nós não conseguimos cumprir nenhuma, assim como o autor de Tiago está dizendo. Aí foi necessária a encarnação do Filho de Deus, aonde eu acabei de falar na confissão belga, né? Aonde eu acabei de ler, melhor dizendo, eu acabei de ler. Na confissão belga, foi necessária a encarnação do Filho de Deus, porque se o homem não consegue cumprir as 10 regras de Êxodo 20, que é a lei, os 10 mandamentos, então vem o tempo da graça. Assim como Paulo fala no capítulo 6 da carta de Roma, versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência.
Velha aliança, a lei, nova aliança, a graça, só que ela não coloca a lei como desnecessária, né? A lei em Adão, como Paulo cita, e a graça em Cristo Jesus. Foi necessário uma nova aliança. Foi necessário um sacrifício, né? Como está falando na palavra. Como está falando aqui na exposição que a gente está fazendo. Foi necessário uma nova aliança. Foi necessário vir o tempo da graça. Porém, quando a graça veio, não quer dizer que o homem tem que ser tortuoso. Não. Porque a graça cobra que o homem seja justo. Embora a lei ficou no Velho Testamento e a graça veio por Cristo através do Novo Testamento da Aliança, a lei é necessária e a graça eficaz. Porque a graça dirige o homem e pede incessantemente que ele seja justo, que ele seja correto, que ele seja verdadeiro. Então não abrir uma porta larga para que, não, vou despreocupar aqui, a lei já passou, a lei era rígida, porém a graça é de boa. Não, o que Paulo está dizendo é isso, entendeu? A graça veio, porém o homem tem que permanecer sendo justo. É isso que a graça cobra para uma possível justificação pela fé. Vamos lá, Provérbios 28:9 vai dizer o seguinte. Provérbios 28:9, ainda no tema que a gente está, que é a encarnação do Filho de Deus. Provérbios 28:9 vai dizer: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ok, beleza. Para um bom entendedor, eu creio que vocês entenderam. Foi o assunto que a gente falou aqui, esses últimos minutos inteiros aqui. Vamos lá. Justificação, o último assunto aqui da live. Justificação em Cristo. Vamos lá, confissão belga. O que é que a confissão tem a nos dizer sobre esse tema, justificação? É bem interessante. Peço a vocês que estão chegando na live, compartilhem essa live. Compartilhe. Tem pessoas que precisam ouvir essa live, chegar a esse conhecimento, a esse discernimento. Vamos lá, confissão belga. Qual vai ser o artigo dessa vez? O artigo 22, a justificação pela fé em Cristo. Essa justificação eu deixei ela por último. Embora não seja um artigo tão grande assim, porém interessante, então eu deixei ela aqui por último, para que a gente viesse fazer essa observação. Ok? Então vamos lá. Justificação pela fé em Cristo. Artigo 22, confissão belga. Cremos que, para obtermos verdadeiro conhecimento desse grande mistério, o Espírito Santo acende em nosso coração a verdadeira fé. Essa fé abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, apropria-se dele e nada mais busca fora dele. Pois das duas uma, ou não se acha em Jesus Cristo tudo o que é necessário para a nossa salvação, ou tudo se acha nele. Então, aquele que possui Jesus Cristo pela fé tem a salvação completa. Dizer, porém, que a Cristo não é suficiente e que além dele algo a mais é necessário, significaria blasfêmia, pois Cristo seria apenas um Salvador incompleto. Por isso dizemos com razão, junto com o apóstolo Paulo, que somos justificados pela fé. Ou pela fé sem as obras,
assim como está escrito em Romanos 3:28. Entretanto, não entendemos isso como se a própria fé nos justificasse. Ela é somente um instrumento com que abraçamos Cristo, nossa justiça, mas Jesus Cristo, atribuindo-nos todos os seus méritos e tantas obras santas que fez por nós, em nosso lugar, e a nossa justiça. A fé é o instrumento que nos mantém com Ele na comunhão de todos os seus benefícios. Esses, uma vez dado a nós, são mais que suficiente para nos absolver dos nossos pecados. Amém. No final aqui do artigo tem várias vertentes bíblicas, né? Várias referências bíblicas provando essa fala. Só que como a gente está fazendo uma observação e não um estudo aqui hoje, nós vamos continuar. O que é que acontece? A confissão, ela está falando da justificação pela fé em Cristo. Cristo é suficiente para salvação. Toda a esperança da salvação está em Cristo Jesus. E nenhuma outra coisa é necessário a não ser a Cristo. Nenhuma outra coisa se torna necessária. Não, eu preciso crer em Cristo, mas eu também preciso fazer outra coisa também que inclua, que acrescenta. Não é necessário. Deus nos assegura por intermédio do seu Filho que seremos salvos. E seremos salvos como justos. Façamos isso com justiça. Deus nos assegura que através do seu Filho seremos justificados. Tudo isso através da palavra. Seremos salvos, justificados, completos, atribuídos pelo plano da redenção, pelo plano da salvação, para que possamos nos sentir salvos. É isso. Somente isso. Você não precisa acrescentar mais nada a não ser a fé em Cristo Jesus, que é suficiente para te salvar. Vamos lá. Onde é que está escrito isso, Diácono Fernando? Prova aí. Vamos lá. Nós temos duas vertentes bíblicas aqui. Na verdade, a gente tem mais, né? Só que para o tempo só é cabível duas para a gente fazer uma observação aqui. João capítulo 14, versículo 6. O que é que vai dizer? João 14, 6. Cristo, ele vai fazer uma observação importante aqui. Ele vai trazer para ele essa necessidade de salvação. Ele vai dizer que ele é o caminho, né? Em uma pergunta tão importante dos discípulos, que vai dizer: mas como a gente vai saber o que é o caminho? Quem é o caminho? Ou melhor dizendo, olha o que vai dizer. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho, né? Como saber o caminho? O 6, João 14, 6 vai dizer: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A partir do momento que Jesus diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele também é a vida, ele está tirando, preste bem atenção nisso, Cristo está tirando toda a esperança de salvação em outra qualquer doutrina que não esteja na fé eficaz em Cristo Jesus, na fé verdadeira em Cristo Jesus. Ele está tirando toda a possibilidade de qualquer outra heresia ou qualquer outra coisa que possamos usar para que, segundo nós, acrescente em nossa salvação, na salvação da alma, na vida eterna. A partir do momento que ele pega para si essa responsabilidade e fala: eu sou o caminho só tem um. Eu sou a verdade só tem uma. E eu também sou a vida. Ele está tirando toda a possibilidade da gente crer em tantas besteiras, em tantas falsas doutrinas, em tanto falso evangelho,
como está no século 21, nos dias de hoje, para a gente crer somente nele, que ele é o caminho, ele é a verdade e também é a vida. E a fé nele é suficiente para todo aquele que tem a esperança da salvação ser salvo e alcançar a vida eterna. Amém? Vamos lá, João capítulo 6, versículo 40. O que é que Jesus vai nos dizer aqui? João 6, 40. Vai dizer o seguinte. Você que está chegando na live, repito, estamos aqui fazendo uma observação. Compartilhe essa live porque você não precisa, você necessita. É uma necessidade você compartilhar essa live para que pessoas sejam alcançadas pela verdade. É a maior prova de amor que você pode fazer para o seu tio, para sua tia hoje, é compartilhar essa live com ele ou com ela. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40. Vai dizer: de fato, a vontade de meu Pai. Olha o que é que Cristo está dizendo. De fato, a vontade de meu Pai. Lembrando que nós estamos no artigo justificação pela fé em Cristo. A vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Todo aquele homem que vir ao Filho e nele crer tenha a vida eterna, ou seja, salvação. Eu o ressuscitarei no último dia. O próprio Cristo vai dizer: todo aquele que vir o Filho, que vier até o Filho, em outras palavras, eu o ressuscitarei naquele último dia, darei a ele a vida eterna. Ou seja, é o Filho. Salvação aponta para o Filho. Justificação aponta para o Filho. Se você não for salvo pelos méritos e as qualidades de Cristo, esqueça. Esqueça que um dia você morará nos céus. Se você não tem em seu coração, em sua cabeça, que as qualidades de Cristo ela é suficiente para te salvar, para te livrar da culpa do pecado e te dar convicção da salvação, ou seja, o Cristo é a salvação completa, esqueça, não tem outra coisa que você possa fazer. É Cristo e é Cristo. Amém? Justificação aponta para Cristo, ressurreição aponta para Cristo, salvação é Cristo. A fé em Cristo é o suficiente para sermos justificados por Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então aqui nós terminamos, né? Nós citou aqui, vou dar uma passadinha rápida. Começamos pelas duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Depois passamos pela encarnação do Filho de Deus, que teve necessidade com uma lei que foi quebrada. E encerramos agora na justificação pela fé em Cristo. Você que me assistiu durante esses minutos, você não perdeu nada, você ganhou a sua noite. Vá dormir tranquilo, né? Se você está me assistindo pela manhã, você vai começar o seu dia em uma espécie de virtude e será muito aprazível isso, será uma benécia, entendeu? Desde já eu agradeço a todos que fizeram, né, presente nessa live até agora. Amém, meus irmãos, meus queridos, seja você qual religião for, uma boa noite a você, um bom dia, uma boa tarde, não importa a hora que você está me assistindo, e seja alcançado pela graça do nosso Senhor e Salvador. Aqui quem fala é o Diácono Fernando, estou diretamente aqui da Sociedade Cristã Voltemos ao Evangelho. E antes que eu encerre essa live, eu gostaria de estar divulgando os nossos produtos aqui. Bíblia, essa Bíblia aqui ela está saindo por R$ 75,00. Bíblia Sagrada com harpa, né? Letra grande, como você está vendo. Vou encostar mais aqui, talvez vocês não estejam vendo. Tá nova, meus queridos, nova na capa aqui. Você está comprando, você vai estar ajudando
essa sociedade cristã a crescer. Amém? Desde já, fique com Deus no seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver. Amém.